Louvemos ao Senhor, esse Deus maravilhoso. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, não sei quanto a você que está em casa, mas há algo especial, há algo diferente, irmãos, quando a gente está reunido. E eu acredito nisso. Eu acredito, de verdade. Eu não sei explicar, mas eu acho que existe há um louvor de Deus quando a gente se reúne para orar, quando a gente se reúne para louvar e adorar o Senhor. Eu não entendo, às vezes, como algumas pessoas vêm para aqui e se privam disso. Agora não, agora está todo mundo aqui. Mas às vezes eu fico pensando assim, sabe, às vezes no domingo, que é o único dia da semana que a gente se reúne, né, como igreja, o corpo todo, a maioria pelo menos. Mas nesse momento de adoração, tem gente que está fazendo outra coisa e não está envolvido nesse momento, sabe? Eu não entendo, irmãos, é verdade. A mesma coisa com essa oração. Eu acredito muito naquilo que Jesus falou. Entra no teu aposento. Existe esse lugar secreto entre nós e Deus, cada um e Deus. É necessário, é extremamente necessário nós termos esse momento. Então eu digo a todos, né, inclusive quem nos acompanha, nós não podemos, irmãos, eu diria assim, deixar, reservar sabe, deixar somente para esse momento aqui, para ter um tempo de oração. Sabe, eu acho que alguns talvez pensem assim, a vida é muito corrida, tudo é corrido, vou deixar para orar quando estiver na igreja. Não, irmãos, não façam isso. Tenha o seu tempo com Deus, tenha o seu momento com o Senhor, individual. Sabe, às vezes é como se fosse assim, vamos descontar, né? A pessoa vai, a palavra que eu queria talvez usar era isso, a pessoa quer descontar a ausência do Senhor no dia que se reúne como igreja. Então eu acho que a gente não pode fazer isso, não deve fazer isso. Temos que ter nossos momentos a sós com o Senhor. Agora eu digo também que esse momento, como corpo, é outra coisa. Eu não sei explicar, mas eu particularmente eu sinto algo diferente do que eu orando em casa. Eu sinto, não sei quanto a vocês, mas há algo diferente, sabe? Na reunião dos santos, no momento em que o Espírito Santo de Deus está se movendo no meio do seu corpo, que é a igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu creio nisso. Então, por isso que eu digo, há uma grande importância na sua busca individual, de oração particular em casa, mas há também o momento da reunião como corpo. Não devemos desprezar nenhum dos dois momentos. Pelo contrário, temos que aproveitar ao máximo, tanto em casa, quanto aqui, reunidos como igreja. Amém? Amém. Bom, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui. Eu não, né? Eu quero ser porta-voz do Senhor, embora seja só uma reflexão, que é o que eu pretendo que seja. O título é baseado em Romanos 12:11. O título é Sede fervorosos no Espírito. Sede fervorosos no Espírito. Romanos 12:11, nós vamos abrir e vamos ler. Eu vou ler aqui em duas traduções diferentes. Alguém, Cristiano, você está com a NTLH aí? Diga aí. Trabalhe com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com o coração cheio de fé. Trabalhem com entusiasmo, não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. Rapaz, é Deus. Acredite vocês aí, e você também. Eu não conferi essa tradução, não olhei, eu pedi, por isso que eu falei, deixa eu ver se é o que eu espero. E realmente é o que eu esperava. Eu não gosto muito, vou falar aqui publicamente, não sou muito fã da NTLH. Os editores da Bíblia NTLH que me perdoem, mas para termos de estudo bíblico, eu não uso muito, não sou contra a ponto de mandar jogar fora e queimar, né? Que algumas pessoas dizem, por mim queimar e jogar fora. Não chego nesse extremo. Que eu falo isso porque conheço algumas traduções e ela compromete em alguns textos o sentido original. Por isso que eu não costumo usar. Mas alguns textos, para mim, caem como uma luva
como essa que o irmão Kiko acabou de ler. Eu vou ler aqui na nossa tradução, na revista, ao meio da revista corrigida, diz assim, ó: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, tem outra tradução que eu falei que eu ia ler, é a revista atualizada, a mesma Almeida, né, João Ferreira de Almeida, revista atualizada, que diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, alguns falam remisso, outro vagaroso, e aí nessa NTLH fala preguiçosos. A ideia de remisso é isso mesmo: preguiçoso, lento, devagar para fazer o que tem que fazer, tá? E aí eu quero trazer uma coisa: como é que entendemos o que é ser fervoroso? Geralmente, irmãos, o que a gente pensa, inclusive quando lê esse texto, ser fervoroso é dar glória a Deus, dizer glória a Deus, né? Durante o culto, dizer aleluia, fala a Deus, e por aí vai, né? Muita gente acha que quando um culto tem irmãos nossos, né, de outras correntes, digamos assim, que chega aqui e diz: essa igreja é muito fria, porque não tem muito glória a Deus, não tem muito aleluia, né? Não tem muito fala a Deus, não tem muito outros, entre aspas, mistérios. Mas, irmãos, eu quero trazer para a gente, porque eu também acho que alguns de nós pensa como a maioria pensa, ou como eu também pensava. Esse texto não tem a ver com você ser entusiasmado e empolgado no culto. Não tem. Ser fervoroso aqui não é ser uma pessoa entusiasmada, empolgada no culto, dando glória a Deus, aleluia. Não é. Tá? Não estou dizendo que é errado falar não, meus irmãos. Não estou dizendo que é errado dizer glória a Deus, embora já ensinei aqui na igreja, não vou voltar esse ensinamento, que o dar glória a Deus não é dizer a frase glória a Deus, mas dar glória a Deus é glorificar a Ele, atribuindo a Ele tudo mais que lhe é devido. Não necessariamente dizer a frase glória a Deus, mas já falei isso, quem quiser pode voltar no canal da igreja, ir lá e pesquisar e ver. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que no texto, na sequência, a grande questão é isso: ele diz assim: sede fervorosos no espírito. O que é que diz em sequência? Servindo ao Senhor. O que eu entendo nesse texto? Que o fervor está relacionado ao serviço a Deus. Serviço. E dizer essas frases que eu falei aqui, que a gente realmente está empolgado, não traduzem necessariamente um serviço a Deus. Ou seja, você simplesmente falar essas palavras, você não está servindo, prestando um serviço a Deus. Então eu acredito que o texto é: nós sermos fervorosos no serviço. E aí, como é que a gente pode entender esse serviço a Deus? Como é que se pode traduzir esse ser fervoroso no Espírito? Eu acredito que é ser dedicado, ser zeloso, como diz a tradução, ser zeloso, ter cuidado nas coisas de Deus, sabe? Na obra. Você ter, por exemplo, você está aqui, estamos entre irmãos, e em algum momento tem alguma coisa que tem que ser feita. A gente tem que ter zelo para fazer algo que a gente vê que tem necessidade de ser feita. Quer ver um exemplo? Alguns irmãos, não estou falando aqui, irmão, né? Dando direto a ninguém, por favor. Tem gente que tem esse zelo e corre para trazer um copo d'água, esse de vidro ou descartável. É zelo. É serviço? É um serviço também. Outra coisa, tem palestra, né? A gente faz palestras aqui. Tem algum visitante ou membro novo da igreja, está se batendo aí, coitado, tentando achar um livro, a referência que o pregador deu. Alguém está vendo ali, está perto, ajuda a abrir, não custa nada. Eu estou citando exemplos pequenos aqui, irmãos, eu não vou entrar nos maiores. Eu só estou falando assim, alguns exemplos de como a gente pode ser zeloso em servir ao Senhor. Fervoroso, não pode ser zeloso, fervoroso, servindo ao Senhor. Então eu acredito que esse fervor está relacionado ao serviço. E esse serviço se traduz em um serviço na igreja local, né, na comunidade, você fazer algo que você sente que é necessário, você fazer, atender quando é solicitado a fazer alguma coisa, sabe? Alguém pedir algo para você fazer e você fazer com todo zelo.
Você foi solicitado para fazer. Agora, uma coisa que a gente tem que ter cuidado, irmãos, é nossas motivações. Nossas motivações. Eu posso fazer por coração sincero, porque eu quero mesmo ajudar, sabe? Quero fazer uma coisa que seja útil, eu estou vendo a necessidade, eu vou fazer. Mas eu posso estar sendo motivado pela minha vaidade, porque eu quero aparecer, quero ser o centro das atenções, que todo mundo olhe para mim e veja o que eu estou fazendo. Ou até queira que eu repita o que eu faço, porque eu quero ser o centro das atenções. Então a gente tem que ter cuidado com nossas motivações. A gente pode fazer para ser bem visto, né, elogiado, reconhecido, o centro das atenções, e não glorificar o Senhor, e não prestar um serviço a Deus, e sim ao próprio ego. Então temos que ter cuidado com nossas motivações em servir ao Senhor. Como eu falei, é natural, a gente tem esses momentos que sabe que a gente está ali, com aquela alegria incontida, você glorifica, você exalta, você declara algo ao Senhor, mas esse fervor, volto a dizer, está em servir a Deus, e servir ao próximo, e servir a igreja do Senhor. E quando eu falo próximo, irmão, não é só a gente, porque a gente geralmente pensa muito em fazer, já falei aqui uma das últimas pregações sobre fazer bem a todos, a gente normalmente só pensa nos familiares da fé, né? Nos domésticos da fé, mas não é só os domésticos da fé. A Bíblia diz para a gente fazer o bem a todos. Então esse serviço a Deus é também o serviço ao outro, até quem está fora da igreja, até quem não está nas nossas reuniões, nas nossas quatro paredes, mas o serviço ao próximo, porque a Bíblia nos diz, falei, só relembrando a última mensagem que eu trouxe aqui pela graça de Deus, que devemos fazer o bem a todos. Todos. Paulo diz, principalmente aos domésticos da fé, mas ele não diz exclusivamente aos domésticos da fé, ele diz principalmente, mas a ordem é todos. Amém? Entenderam isso? Então, outra coisa que eu ia falar, eu estava lembrando algumas coisas de falar. Desculpe, quando a gente fala sobre essa questão de a gente falar palavras de glorificação durante o culto, às vezes é espontâneo, é aquela alegria incontida que eu falei que a gente às vezes sente de vontade de glorificar o nome do Senhor e etc. Mas às vezes, irmãos, é uma resposta condicionada. Quer um exemplo? Isso me veio à memória hoje de tarde. Eu pensei, antigamente, alguns, não todos, mas alguns vão lembrar quando eu falar aqui, né? Vai dar um gatinho aí, vocês vão voltar lá atrás. Antigamente a gente ouvia uma frase: o Senhor esteja convosco. A gente respondia logo: Ele está no meio de nós, né? Tá vendo lá? Algumas pessoas lembraram, tá vendo? Ou então alguém dizia: palavra do Senhor, não, palavra de salvação. Alguém dizia: glória a vós, Senhor. Era uma resposta condicionada, irmãos. E às vezes, no nosso meio, nós temos as pessoas, né? Eu não estou aqui dando direta para ninguém, por favor, entendam, mas nós estamos falando de uma situação. Às vezes nós somos condicionados a esse tipo de respostas. Essa resposta que eu falei de glória a Deus, aleluia, e parecia que está todo mundo fervoroso, é só uma resposta condicionada. Aí alguém está falando, glória a Deus, aí todo mundo, glória a Deus. Mas por que disse todo mundo? Todo mundo só disse glória a Deus porque foi perguntado. É como se fosse assim, ó, digam aí. E aí a gente vai lá e automático responde. Mas se você ficar na sua, você não dá glória a Deus, por quê? Não devia brotar naturalmente, devia brotar espontaneamente, mas às vezes é só uma resposta condicionada ao mestre, né, em cerimônia, digamos assim, a pessoa que está aqui à frente. Amém? Aí todo mundo, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Mas se não perguntar, fica todo mundo calado. Não é assim? Não acontece isso? Por isso que eu digo que a gente precisa entender que a gente precisa mudar um pouquinho nossos conceitos, inclusive esse de ser fervoroso. Voltando ao texto de Coríntios, né? Tem vários, de Romanos, tem vários conselhos aqui, maravilhosos, mas eu só preferi, eu escolhi mesmo o versículo 11. Tem vários textos aqui, várias exaltações, conselhos, etc. Mas ele fala muitas coisas aqui. Mas no 11, ele fala isso. Não ser preguiçosos. Não sermos preguiçosos. Tem outra palavra mais bonitinha, indolente, né? Aquela pessoa que fica assim sentado. Eu falei agora, eu vou aproveitar só porque veio na minha mente, não está nem programado, mas
O pastor, às vezes, fala assim: você está sentado nas suas fezes. A gente conversou, pastor, explica ao povo, que o povo não vai entender. Tem um texto lá em Jeremias que fala sobre assentado nas fezes, está se referindo ao resíduo do vinho que se deposita no fundo do vaso. Aquele resíduo que fica no fizinho era chamado de fezes. Não é aquilo que a gente faz depois que se alimenta, né? Que o organismo processa, não é isso. Assentado nas fezes, não é você estar sujo, né? Sentado sujo lá, tudo lá, todo. Você sabe, né? Eu não vou falar a palavra aqui que é meio indelicada, inconveniente, mas vocês estão entendendo. Então, quando a Bíblia fala, usa essa expressão, assentado, que é uma vez só que aparece, assentado nas fezes, estava se referindo às pessoas, duas situações, duas possibilidades. O próprio vinho que estava com um resíduo depositado no fundo, ou as pessoas que se demoravam junto a esse vinho, bebendo constantemente. Então tinha uma ideia de acomodação, não é de sujeira, não é de porcaria, de a pessoa sentado nos seus, né, nas suas fezes, mas sim acomodação. Então essa palavra, eu entendo que Paulo está falando aqui em Romanos, é não sermos acomodados, é nós servirmos ao Senhor com zelo, com fervor, servir ao Senhor com fervor. Já falei aqui como é que você pode traduzir isso, né? Você pode estar no ministério ou não. Você pode estar no ministério e fazer tudo que lhe cabe dentro do seu ministério, ou pode não estar em ministério nenhum, mas fazer aquilo que lhe cabe, aquilo que você sente necessidade, aquilo que você foi solicitado para fazer com zelo, com dedicação. A nossa natureza, irmãos, ela dificilmente nos leva a isso que eu falei. Por exemplo, você não foi pedido, mas viu uma situação, sentiu a necessidade e se colocou à disposição. Eu quero fazer aquilo. A gente dificilmente faz, né? Salvo aquelas coisas que eu falei, aquelas motivações erradas que a gente corre para fazer para poder aparecer. Mas eu falo, tirando essa possibilidade de fazermos por vaidade, a gente às vezes não quer fazer porque não está na nossa natureza. A gente não se coloca à disposição porque não está na nossa natureza. Por outro lado, irmãos, eu vou ler um texto que a gente pouco fala, que há também uma possibilidade. Deus conhece a nossa natureza e Deus entende algumas situações em que nós não estamos com vontade de fazer alguma coisa. Essas situações não devem ser regra. Não devem ser regra, mas devem ser exceções. Para ilustrar isso que eu estou falando, vamos lá aqui. 1 Coríntios 16, 12. Paulo fala sobre um certo irmão que não estava com vontade de fazer uma certa coisa que deveria, ou que Paulo esperava que ele fizesse, mas ele não teve vontade. Vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 12. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Perceberam? Apolo não estava com vontade de ir. E Paulo não criticou Apolo, Paulo não expôs Apolo. E é uma lição para a gente que é líder. Às vezes a pessoa não vai, como Apolo não quis, mas Paulo disse, em outro momento ele vai, em outra ocasião ele vai. Paulo não expôs, não colocou a imagem de Apolo em xeque. Então, não expôs, né? Não fez exposição da imagem de Apolo. Então, eu acho que é também uma lição para a gente. Para concluir, irmãos, então, a gente precisa, a igreja atual precisa muito, mas muito mesmo, mais do que nunca talvez, de pessoas que queiram servir, mais do que ser servidas. Porque infelizmente existem muitas pessoas que só querem ser servidas. De um modo geral isso. Pessoas que querem ser servidas. E não pessoas que querem servir. Pessoas que querem achar as coisas prontas e não querem se envolver no processo. Pessoas que querem criticar o que está sendo feito e às vezes não trazem uma solução para melhorar. Então nós precisamos ser aquelas pessoas zelosas, fervorosas de espírito, que sirvam ao Senhor. Então, que sejamos irmãos, como Paulo disse lá em 1 Coríntios 15, 58, firmes e constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então que sejamos fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Segunda-feira a palavra foi Então não é surpresa para nós, porque o Espírito é um só. Louvado seja Deus por isso, né? Glória a Deus. Nem comecei com essa, não sei de nada. Então, louvado seja Deus por isso. Amém? Vamos orar agora, irmãos? Orar com essa reflexão em mente, tá? Sermos fervorosos de Espírito, servindo ao Senhor.